Jeane Davison perguntou: Glê, quantos quilos você ganhou na gravidez? Demorou muito para perder? Dicas para perder logo? Eu engordei 22 quilos, gente, eu fiquei assim, ó, mas também era só barriga, porque como eu era muito magra, foi crescendo só aqui, imagina, né, 22 quilos pra frente. E pra perder os 22 quilos, eu nem sei se eu perdi totalmente os 22 quilos que eu engordei, mas foi um processo lento, foi uma coisa de cada vez, eu também não tinha pressa, não me preocupava. Eu sabia que se eu me esforçasse, eu ia chegar lá e que eu tinha acabado de ter bebê, então assim, não me preocupei muito com isso. Uma dica para perder logo, eu acho que você tem que ter um pouco de paciência, que quando a gente quer muito alguma coisa e a gente não consegue na hora, a gente desanima, então a gente acaba deixando pra lá. Então a gente tem que estar ciente que é um processo muito lento, que é aos poucos, que você vai chegar, mas a caminhada é bem lenta mesmo. Mas eu acho que exercícios e uma boa alimentação é essa duplinha que anda junto. Não adianta você falar, vou começar a fazer academia, tô indo todo dia na academia, mas eu não emagreço. Mas tem que ver a sua alimentação. Não adianta você ficar lá 2 horas na academia e aí você fica comendo tudo errado, né? Agora um FC dos Babies perguntou: FC Babies da Glê. Glê, qual a sua maior paixão além do trabalho e sua família? Manda beijos, Sara do UFC Babies da Glê. Um beijo, Sara. Muito obrigada pelo carinho e muito obrigada pelo UFC. Então, qual a minha maior paixão além do trabalho? Além disso que eu faço hoje aqui pro YouTube e além da minha família, eu acho que a minha maior paixão é fazer eventos. Gente, eu tô sendo sincera aqui, tô respondendo a primeira coisa que me veio na cabeça. Gente, eu amo fazer eventos. Voltaria? Não voltaria. Mesmo se o Ricardo falasse assim, amor, vai lá, pode fazer, faz o que você gosta de eventos, então vai. Eu não voltaria, porque eu sei como uma promotora de evento trabalha, rala pra caramba. Então a promotora de evento trabalha enquanto todas as pessoas estão descansando e se divertindo, ela está trabalhando. Se uma promotora quer ganhar dinheiro, é nesse horário que ela trabalha. São finais de semana, feriados, à noite. E promotor de evento, cada hora tá numa cidade, cada dia tá numa cidade, né? Eu já fui pro Rio de Janeiro, já fui pra São Paulo, já fui pra região de Campinas, já fui pra todo canto fazer eventos. Então eu teria que escolher, né? Ou eu fico a maior parte do tempo com a minha família, ou eu vou fazer eventos. Então, obviamente que eu sempre vou escolher a minha família em primeiro lugar. Tem sim promotoras de eventos que têm filhos, que têm maridos, e ela consegue lidar com isso. Mas eu, Glênia, não conseguiria ficar longe dos meus filhos. Final de semana, ao invés de eu ficar com a minha família, eu estar fazendo algum evento, apesar de amar isso. E eu não conseguiria lidar com isso. Mas uma paixão, assim, além de tudo isso, eventos. Laísa Damasceno, isso, perguntou: Oi Glê, tenho um filho de 9 meses e eu não dei conta de dar mamar. Meu peito ficou muito rachado e vejo nos vídeos que os babies mamam mamadeira também. Você deu peito? Se não, você sofreu muito por não ter dado conta ou por não ter leite para os dois? Porque eu sofri demais por não ter dado conta de ter dado meu leite para ele. Manda beijo para mim, Glê. Um beijo, sua linda. Então, eu dei pra eles o peito até os 5 meses e meio, porém, eles ficaram 11 dias internados na UCI e eu não pude amamentá-los porque eles estavam em processo de ganhar peso e as enfermeiras, as pediatras lá não deixaram, porque elas falaram que se eu desse o peito pra eles ao invés de ganhar peso e ir pra casa logo, eles perderiam peso, porque eles estariam fazendo muita força. Então o processo para eles irem embora ia demorar demais. Então eu não pude amamentá-los. Eles mamaram na chuquinha por esses 11 dias. E quando a gente levou eles para casa, aí que eu comecei. E aí logo depois, assim, eu acho que peito era uma coisa mais simbólica. Porque passavam 5 minutinhos, eles já largavam, não queriam mais e ficavam procurando que era a chuquinha, né? Porque eles já estavam acostumados com a chuquinha. Não fiquei mal, não me culpei, não fiquei assim deprimida e nem pensando nisso, porque eu sou o tipo de pessoa que penso assim, que nenhuma folha cai da árvore sem a vontade de Deus. Eu acho que tudo, exatamente
tudo acontece com a vontade dele. Às vezes o Ricardo até fala que eu me conformo fácil com as coisas, mas eu sou o tipo de pessoa assim, eu quero, eu vou, eu tento, mas quando acontece alguma coisa, eu sempre tento ver o lado positivo da coisa, porque tudo que acontece sempre tem um lado negativo e um lado positivo. Então a gente tem que procurar ver o lado positivo da coisa e sempre pensar assim, aconteceu é porque Deus quis aquilo. Eu sei que muitas pessoas vão pensar assim, Gleico, mas como assim Deus não quis que eu amamentasse meu filho, sendo que amamentar o filho é uma coisa boa, para a saúde dele, enfim, para tudo, para a vida dele, como assim Deus não quis? Tem coisas nessa vida, tem coisas que a gente entende os porquês da vida, tem coisas que a gente nunca vai entender. Mas por que Deus não quis que eu fizesse uma coisa tão boa? A gente não sabe o porquê, mas tem um porquê, tem um motivo, ele sabe do motivo. Porque tem um monte de gente boa que morre de câncer, que morre assassinado, que morre, enfim, que acontece alguma coisa, que fica paralítico. Então esses são os porquês que a gente nunca vai entender, mas tem um porquê sim. Então, eu acho que a gente não sabe de nada, Deus sabe de tudo. Então, a gente tem que eu sempre penso assim, quando acontece alguma coisa, eu falo assim, não, Deus não quis. Esses dias eu perdi a chave no mercado e o meu pensamento foi assim, lógico, eu fiquei super chateada, a chave do carro. Fiquei super chateada, assim, tipo, fiquei nervosa, cadê a chave, meu Deus? Aí depois eu parei, respirei e eu falei assim, não, eu perdi a chave, foi por algum motivo. Então, é alguma coisa assim que eu tinha que perder a chave, sabe? É mais ou menos assim que eu penso. Então, eu acho que você deveria pensar também, não ficar triste, se culpando, porque não era pra ser. Taisila Teixeira perguntou, oi Gle, manda beijo. Eu queria saber sobre a sua opinião sobre o aborto. Você é contra ou a favor? Seus filhos são lindos. Um beijo, Taisila. Eu acho que eu falei seu nome certo, né? Se eu tiver falado errado, me corrija aqui nos comentários. Gente, que pergunta polêmica, né? Mas então, eu sinceramente não sei responder essa pergunta com toda a certeza do mundo, porque eu não sei o que é pior. Se é uma mulher fazer um aborto ou se é uma mulher ter essa criança que não foi desejada, que ela quis abortar, enfim, e acabar fazendo maus tratos com essa criança, batendo, espancando, queimando, afogando, enfim, fazendo torturas, coisas bárbaras que a gente vê aí no Facebook da vida, né? Vários compartilhamentos aí. Gente, então assim, eu não sei o que é pior. Eu acho, não tenho certeza de nada, porque como eu falei pra vocês, eu não sei qual que é pior. Eu acho que, pensando por esse lado, de tantas crianças que são torturadas no mundo inteiro, vendo esse lado, eu acho que eu seria a favor do aborto. Vendo esse lado trágico da criança. Porque eu não sei o que é pior, né? Se é um aborto ou se é uma criança sofrendo maus tratos, que, gente, não é maus tratos poucos, não. São muitos. Eu falo que hoje em dia, no mundo que a gente vive, virou terra de ninguém. É cada coisa horrorosa acontecendo nesse mundo que já passou da hora de Deus voltar a acabar com tudo, porque não tá fácil não. Mas eu, falando de mim, eu jamais teria coragem de fazer um aborto, independentemente da situação, jamais. Então é isso. Ju Iglesias, acho que é assim, perguntou: você já recebe salário do YouTube? Manda beijo. Um beijo, Ju. Já recebo sim. Pri_Moutinho perguntou: Gle, quanto tempo os babies demoraram para se acostumar a dormir sozinhos? Tentei por uma semana fazer o meu dormir e não deu certo. E olha que ele já tem 1 ano e 2 meses. Você tem alguma dica? Os meus, eles demoraram 2 dias para aprenderem a dormir sozinhos. Para quem não sabe, eu apliquei o método do livro Nana Neném, que é o mesmo método que a Super Nani usa lá no programa dela no SBT. E eu apliquei esse método quando eles tinham 2 meses e meio. Sim, eles eram muito novinhos? Eram. Mas só Deus e eu sabe o que eu estava passando e não me arrependo de ter feito. O que estudos falam? Quanto mais a criança for velha, mais fôlego, mais disposição, mais resistente ela é. Sueli_Camila perguntou: Gle, você vai fazer encontrinho no Rio de Janeiro? Queria tanto conhecer vocês, manda beijos.
Um beijo, Sueli. Sueli, se dependesse de mim, eu faria encontrinho em todo canto do mundo. Mas, né, por enquanto não é a minha realidade, por enquanto, mas um dia eu chego lá ainda. Mas se Deus quiser, vou pro Rio de Janeiro. Gente, eu amo essa cidade, muito linda. Se eu não for fazer encontrinho, eu vou pra passear e aí eu combino um mini encontrinho com vocês. Ela deixou outro comentário aqui, a Sueli, falando... Esqueci de falar. Meu filho, Alan Gabriel, ama os bebês. Manda beijo pra ele e assiste todos os vídeos. Um beijo, Suelen, pra você e pro seu filho também, pro Alan Gabriel. Próxima pergunta. Liz Lensueli perguntou. Gle, se o Gugu e o Teteu fossem meninas, quais seriam os nomes? Manda beijos. Um beijo, Sueli. Vou falar o último nome, que aí é mais fácil, que o primeiro é certeza que eu falei errado. Se eles fossem meninas, os nomes seriam Valentina e Vitória. Luane Rodrigues SC perguntou. Com quem ficam os meninos para você ir para a academia? Me manda beijo, Luane. Um beijo, Luane. Eles ficam com o Ricardo. O Ricardo vem para almoçar. E aí, nesse tempo que o Ricardo vem para almoçar, eu já dei almoço para os bebês, coloquei eles para dormir e vou e o Ricardo fica.